Olá, alunos! Vamos agora à explicação da atividade da semana 2, né, do nosso PET 1. Então, o que nós temos aqui? A gente vai estar lendo essa atividade, explicando para que vocês possam estar resolvendo com sucesso. Então, a atividade 1 do Enem 2003, e aí a gente vê o texto aí. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento de transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. Então, aqui a gente vai estar observando que vem falando da questão do processo de urbanização da semana 2, que nós falamos em nossa aula anterior. Olha bem o que está falando aquele enunciado. Um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento de transporte, saúde, energia e água. A gente falava na nossa aula anterior que nos centros urbanos há uma necessidade muito grande que haja essas políticas públicas para a população local. E que nos centros urbanos a gente vai estar percebendo que há uma desigualdade social, ou seja, há uma segregação socioespacial. Existem áreas que a gente vai estar tendo acesso a isso aqui e outras não. Então, em cima disso, a gente vai ter que estar escolhendo a melhor resposta. Então, vamos à análise da letra A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Nós falávamos nesse texto, no outro texto fala, né, que há um crescimento, aqui fala, né, gigantesco movimento de construção de cidades, ou seja, cidades vêm crescendo, porém é necessário, né, que haja transporte, saúde e energia para todos, né. Então, assim, de certa forma, essa resposta vai de encontro ao texto, né. Especulação imobiliária, o que seria uma especulação imobiliária? Quando nos centros urbanos as pessoas tendem a deixar os seus terrenos parados por um bom tempo, ou residências, para que aumente o preço a fim de vendê-los mais caro ainda. E construírem mais modernos e tudo mais, para que ganhem em cima disso. Letra B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Serviços existem sim nos grandes centros, a gente percebe aí realmente, mas não existe esse grande número de serviços suficiente a toda a população. A gente vai estar observando aqui em momento algum nesse texto, vem falando que existe um grande fluxo de serviços. Em momento algum está falando aqui de grande número de serviços. Delimitação da área para delimitação de áreas por uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Nos centros urbanos, o que nós falamos na aula anterior, que a qualidade de vida não está tão assim, não. A gente não percebe, pelo contrário, está faltando essas questões aqui que estou falando, está necessário lá, faltando transporte, a gente vê superlotação nos transportes públicos, né? A gente vê fila nos hospitais, locais que não chega energia, não tem água encanada, tratamento de água nos grandes centros. A implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade e aos moradores. Políticas públicas de moradia para todos. A gente não percebe muito essas moradias para todos, não. A gente está vivendo um momento em que cada vez mais está aumentando a periferização e aumentando as favelas nos grandes centros. Então, é necessário que haja essa implementação de políticas públicas, mas no momento ainda não ocorre essa implementação, né? Reurbanização de moradores nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Nos grandes centros a gente não percebe isso, não. Em momento algum aqui no texto fala que houve uma reurbanização, ou seja, uma inversão que deslocasse e trouxesse os moradores das periferias, das favelas, para morar nos centros urbanos a fim de morar próximo dos empregos. A gente não percebe isso aqui, esse detalhe aqui, tá? Então, a gente tem que estar observando esse detalhe, que a gente não está percebendo isso, né? A gente não ocorre esse detalhe aí,
E na segunda situação, que a gente está vendo aqui, ó, na atual fase de urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomeração urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são. Essa questão aqui vem de encontro aos conceitos que nós falamos, sobre megalópolis, metrópole nacional, cidade global, megacidades. Então, são aqueles conceitos que nós falávamos do nosso PET, essa questão vai de encontro a esse conceito. Então, olha o enunciado. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial, ou seja, as cidades mais importantes da hierarquia urbana e que protagonizam, ou seja, que influencia a economia mundial. Seria qual uma cidade média tem o poder de influenciar a economia mundial? Uma metrópole como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, teria condições de ser tão importante para a economia, influenciar a economia mundial? Uma região metropolitana é importante para influenciar a economia mundial? Cidades artificiais, em momento algum a gente falou de cidades artificiais. Ou as cidades globais, elas são importantes que influenciam a economia mundial e de outras cidades. Então, aí a gente vai estar analisando essa questão desses conceitos. Vocês podem estar voltando e assistindo o vídeo anterior para poder estar marcando a melhor questão aqui que vem de encontro a esse conceito. Questão 3. É o processo em que as indústrias estão concentradas em uma metrópole ou área metropolitana. Migram para zonas com melhores índices de adensamentos urbanos e problemas relacionados. Essa fuga de empresas propicia o crescimento de metrópoles regionais e principalmente das cidades médias. Com isso, ocorre igual migração de mão de obra para essas regiões, resultando na queda do crescimento das grandes cidades do país. Olha que aqui nós, no texto todo e em aulas anteriores, a gente falava de uma migração desde o rural, campo, cidade. Aqui a gente já observa que a gente está falando de um outro assunto contrário a isso. Olha só, o processo em que as indústrias estão concentradas em uma metrópole ou área metropolitana que migram para zonas com menores índices de adensamentos urbanos, ou seja, um grande número de empresas que até então concentravam nas metrópoles ou áreas metropolitanas, agora elas irão migrar para outros locais, ou seja, locais onde que haja um adensamento menor, com menos problemas que existem nos grandes centros. E essa fuga dessas empresas vai propiciar, né, para esses lugares que elas irão migrar, um desenvolvimento regional desse lugar, dessas cidades médias. E também vai propiciar uma migração de mão de obra para essas regiões, dessas cidades médias, para onde essas empresas foram, vão ter um número de pessoas migrando para lá também para a busca de mão de obra, resultando na queda do crescimento das grandes cidades do país. Isso é um ponto positivo. E aí esse fenômeno descrito, será que ele seria uma migração da cidade para o campo, B, uma conurbação, uma distribuição cumulativa, desmetropolização. Desmetropolização seria o mesmo que desmembrar os municípios. Não tem nada a ver. Terceirização da produção industrial. Terceirização não vai de encontro a esse texto. Terceirizar significa vender a produção, terceirizar as empresas, vender a empresa para outras pessoas. Conurbação é aquele conceito que nós estudamos, formulação de uma mancha urbana. Distribuição cumulativa, distribuição das empresas por vários locais no mesmo local. Então, vocês vão estar analisando aqui o que seria. Olha o texto que a gente fala. Migram para zonas de menores índices de adensamento urbanos, ou seja, para regiões com menores problemas, com menores concentração urbana. Então, vocês vão estar analisando com cuidado, assistindo o vídeo para poder estar marcando a melhor questão aí. Dados recentes revelam que, na maioria das grandes metrópoles brasileiras, o maior número de pessoas leva mais tempo em seus deslocamentos cotidianos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o percentual de pessoas que levavam mais de uma hora no trajeto casa-trabalho passou de 13,5% em 2001 para 16,5% em 2008. Em São Paulo, o recorde do congestionamento, que foi batido por 2 vezes no mesmo dia em 2009,
chegou a 294 quilômetros. Para aqueles que utilizam o transporte público, entre todas essas dificuldades, soma-se ainda o alto preço das tarifas, complicador maior no caso de mercados de trabalhos organizados na escala metropolitana e que exige deslocamentos cada vez mais distantes, baldeações e trocas intermunicipais. Ou seja, aqui o texto está falando de pessoas que moram em áreas periféricas, com certeza, e que se tem que deslocar todos os dias para esse trabalho. Em algumas situações, elas irão pegar mais de um transporte. Então, o deslocamento aqui tem casos aqui de pessoas que chegou a deslocar 294 quilômetros para trabalhar. Ou seja, a pessoa que saiu de um município circunvizinho e foi trabalhar na metrópole, na região metropolitana e foi trabalhar na capital, ou o contrário também pode ser, né? Sou da capital e foi trabalhar na cidade vizinha. Então, esse deslocamento diário que a pessoa leva é muito constrangedor. A pessoa demora no trabalho, transporte público deficitário, as pessoas são superlotados, as pessoas perdem o horário de trabalho. Quando chove, uma dificuldade tremenda para essas pessoas se locomoverem nesse espaço urbano aqui. E aí, esse problema que surge aqui nesses centros urbanos, que nós falamos em outra aula, ele vem de encontro a qual conceito? Expansão das megacidades, isso tem a ver com o crescimento, com a expansão das cidades com mais de 10 milhões de habitantes, isso tem a ver com periferização e favelização, o conceito de incremento da mobilidade espacial, ou vem de encontro ao conceito de macrocefalia urbana, ou de conurbação metropolitana. Isso aqui, em que as pessoas são os problemas que vai surgir nos centros urbanos em função do inchaço urbano. Esse problema, qual é o conceito que ele está ligado principal? E aí vocês vão estar analisando com calma para marcar a resposta correta. E aqui é uma imagem que até na nossa aula que nós estávamos explicando, a gente fazer a análise dessa imagem. Analise a charge abaixo indica as principais características do processo de urbanização no espaço geográfico brasileiro. Então aqui a gente percebe aqui que a gente tem aqui prédios de luxo, a gente está observando aqui que está havendo uma expulsão de casas menores deste local aqui. O que nós poderíamos escrever sobre isso aqui em função do que nós estudamos sobre urbanização? O que isso leva de ponto? Isso aqui tem a ver? Isso tem a ver com o fenômeno da macrocefalia, um dos problemas da macrocefalia, da exclusão socioespacial. Então, em cima disso, vocês vão escrever um texto sobre esse assunto aqui. E na semana 3, o nosso tema foi globalização econômica, que nós falávamos sobre as mudanças que ocorreram, sobre as empresas transnacionais, né, das tecnologias da informática, dos blocos econômicos. Aí vem as nossas atividades aqui. E aí, atividade 1. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômicas, financeira e política, quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, e em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto que, veja bem, está falando do processo de globalização atual, das mudanças que ocorreram no mundo e que ocorrem, tanto na área econômica, financeira e política e na vida de todo mundo, ou seja, em escala global. Aí vem lá, a maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. Olha o que está afirmando aqui. A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. O avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais. C. O Estado intervém na economia por meio de investimento no setor industrial, fortalecendo, sim, as empresas estatais. Empresas estatais são as empresas que pertencem ao Estado. E hoje a gente vive um momento de empresas privadas, transnacionais. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Preste bem atenção nessa frase. As transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Letra E. Os blocos econômicos regionais são constituídos com o objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos países membros. Veja bem, seria única e exclusivamente essa situação?
Então, assim, vamos analisar isso aqui, nós estudamos os conceitos principais dos países ricos e desenvolvidos, como se deu esse processo de globalização. E aqui nós temos uma imagem aqui muito interessante. Um geógrafo, Milton Santos, quando eu estava na faculdade, eu li um livro sobre o mesmo. O livro sobre ele, não um livro que ele escreveu, por uma outra globalização. E aí, nesse livro também, ele escreve e fala o seguinte, que atualmente existem 3 mundos, né? Que seria a globalização como fábula, ou seja, uma globalização que existe só nos sonhos, em que as pessoas idealizam e que na prática não acontece da mesma forma. E existe uma globalização como perversidade, aquela globalização que destrói a vida do outro, que é perversa, que de fato não ajuda em nada o ser humano, porque há a exclusão social. E uma outra globalização, e ele fala que também existe uma globalização, que existem alguns pontos positivos. Então ele fala que existem 3 globalizações. Aquelas que as pessoas sonham, vivem no mundo achando que existe, aquela globalização perversa das desigualdades sociais, e há aquela outra globalização que existem alguns pontos positivos. Aí, com base nessa imagem que a gente está vendo aqui, nesse texto e nessa imagem aqui, globalização, mantenha lá a distância, a gente percebe que vocês têm que estar analisando bem essa imagem aqui para se entender melhor. Primeiro ponto, vocês têm que estar analisar essa bandeira. De que país é esta bandeira? Esse símbolo aqui é de uma transnacional. Para se entender essa atividade aqui, olha esta pessoa, esse chapéu aqui, é da cultura de qual país? Você faz a análise da imagem como um todo para poder determinar de que se trata essa imagem e de qual país está falando aqui. Aqui vem aqui. Com base na afirmação e na imagem, pode-se compreender que o processo de globalização 1. Possibilita que se viva numa aldeia global. 2. Permite que as fronteiras desapareçam. 3. Inclui e une todos os povos. É benefício exclusivo de alguns. Então, em cima disso aqui, você vai gabaritar aqui a letra A, se vocês acharem que a 1 e a 2 estiverem corretas. B, se for apenas a 2 e a 3. C, se for 1, 2 e 4. 1 possibilita que se viva na aldeia global. Permite que as fronteiras desapareçam. É benefício exclusivo de alguns. E nós temos a letra D, se for apenas o número 1. Possibilita que se viva na aldeia global. Ou apenas a 4, letra E, é benefício exclusivo de alguns. Voltando à análise aqui, esse símbolo aqui é do McDonald's. McDonald's é uma transnacional que pertence aos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos. E aqui a gente tem um cidadão mexicano, o chapéu que faz parte da cultura mexicana, que a gente vai batendo o olho e vai reconhecendo a cultura desse país. Então, o que a gente percebe é um muro que foi construído aqui, separando aqui os Estados Unidos do México, ou seja, um muro que está segregando, separando a entrada de pessoas para os Estados Unidos. Isso faz parte da globalização. Então, vamos analisar isso tudo aqui para gabaritar essa resposta aí. Questão 3. Os processos capitalistas impulsionaram diversas transformações que envolvem a circulação de informações, de pessoas e produtos por diferentes países. Com certeza, lembrando bem, a globalização ela envolve principalmente as TICs, tecnologias da informação. É o básico, né? Que vai propiciar a circulação de informação. Evidentemente, nós vamos ter circulação de pessoas e de produtos, mas circulação de informação, assim, basicamente. Como se dá a circulação de pessoas? Pelo desenvolvimento dos meios de transportes e dos produtos da mesma forma. Foram estabelecidos diversos pontos de interconexão que, de certo modo, aproximam sujeitos, conhecimentos e fortalecem tendências internacionais. Tal situação é potencializada por tecnologias contemporâneas e, ao mesmo tempo, em que evidencia significativos contrastes sociais, culturais e econômicos. Recentemente, essas transformações tornaram-se mais significativas. Esse fenômeno é chamado de, ou seja, tudo isso que acontece, que une as pessoas, mas que ao mesmo tempo também evidencia os contrastes sociais e culturais que vêm ocorrendo no mundo, é um conceito de estratificação, globalização, nacionalização, localização ou territorialização. Eu acredito que só de estar lendo esse enunciado e pelo que nós falamos
anteriormente, dá para se subentender qual a resposta correta para que todos possam estar acertando essa questão. A Organização dos Países em Blocos Econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando trocas e produção. Sobre os principais blocos, suas características e finalidades, assinale a alternativa correta. Nós explicamos sobre alguns blocos econômicos importantes e em cima disso aqui vocês vão marcar o que estiver mais correto. Então nós temos lá, eu falei para vocês o que era a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Mercosul é o bloco econômico que envolve os países do Cone Sul, ou seja, da América do Sul. C, Comunidade dos Estados Independentes. São países que faziam parte da ex-União Soviética, país da Europa Oriental. Detalhe, Inglaterra não é Europa Oriental, é Europa Ocidental. União Europeia, formado por países da Europa Ocidental. E, por último, aqui nós temos NAFTA, que são formados por alguns países da América do Norte, né? E aí, o que nós vamos estar percebendo? Vocês vão estar analisando aqui para poder marcar a resposta que vai de encontro isso aqui dos blocos econômicos. Então, no primeiro letrar nós temos ALCA, constituída por países africanos, promove a valorização de seus produtos, possibilitando a concorrência com a economia asiática. Cuidado que aqui tem uma pegadinha aqui, que não é bem isso. Mercosul reúne todos os países da América Latina e visa ampliar as trocas comerciais e o fluxo de pessoas entre os seus membros. C. Reúne os países da Europa Ocidental, que são liderados pela Inglaterra, que, por sua vez, detém a hegemonia econômica desta parte do continente. União Europeia, formada por todos os países da Europa, permite a livre circulação no continente de pessoas e mercadorias. NAFTA, formados pelos países da América do Norte, eliminou as barreiras tarifárias entre os seus países membros. Então, deve tomar muito cuidado com esses conceitos aqui. Se tiver dúvida, pesquise. Um exemplo claro aqui, a União Europeia jamais não faz parte de todos os países. E não existe essa livre circulação com todas as pessoas do continente europeu, apenas das pessoas e dos países que são associados que fazem parte da União Europeia. E aqui, por último, nós temos a questão 5. Quais as características da globalização representada pela tirinha? Então, a gente vai estar percebendo aqui que a gente tem aqui na tirinha várias empresas transnacionais. A gente vê aqui o McDonald's, o Google, Coca-Cola, né? Playboy, sendo da Playboy, e diversas outras empresas aqui. E aí vem aqui, ai meu Deus, o que é isso? A pessoa que questiona, e aí a pessoinha que vai falar assim, a globalização crescendo absurdamente. Porque a pessoa olha para o globo e vê esse grande número aqui de transnacionais, né? E aí ele vai e fala, faça eles pararem. E aí o buraquinho fala, é impossível. E aí ele assim, então a gente percebe aí que fora do controle. Então, a partir daqui, vocês vão fazer uma análise e escrever umas 2 frases aí para nós, descrever, escrever e dissertar para nós quais as principais características que a gente vai estar percebendo aqui que apresentadas, né, que estão sendo apresentadas aqui nessa tirinha, viu? E que vocês possam estar respondendo, estar pesquisando, e qualquer dúvida podem estar me procurando nos nossos horários de plantão, que eu estarei à disposição para estar ajudando vocês. Um abraço de luz e até a próxima semana.